Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos ter uma live de revisão de língua portuguesa para a gente rever as matérias, os assuntos que a gente estudou nas últimas semanas, certo? O primeiro assunto que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é o tempo verbal imperativo. Vocês lembram o que era? Deem uma olhada aqui comigo. Eu tenho três principais tempos verbais. O indicativo, que seria o que a gente mais usa, né? Então, eu falo, eu faço, eu estudo, nós vamos, eles comem. São essas ações que aconteceram, que acontecem, que vão acontecer. É um tempo muito mais focado nas ações e na sua execução. Eu tenho o subjuntivo. O subjuntivo já fala da possibilidade. Se eu fizesse, se tal coisa acontecesse, tal pessoa quer que eu faça. Então, eu estou trabalhando com possibilidades. E o imperativo, ele já trabalha, ele já fala, expressa a ordem, um pedido, um conselho, um convite. Por exemplo, fale mais alto, levante-se daí, por favor. Estude mais. Venha à minha casa. Então, o imperativo ele serve para isso, para a gente dar um conselho, para a gente explicar alguma coisa, chamar a atenção de alguém. E ele é um tempo que eu posso ter tanto na afirmação quanto na negação. Ele vale para os dois. É muito comum a gente usar diretamente na segunda pessoa do singular, você. Então, fale, venha. Mas lembre que ele tem a conjugação para todas as pessoas, exceto a primeira do singular, eu. Por quê? Porque a gente não dá conselho para nós mesmos, certo? Por que eu estou falando do imperativo, pessoal? Porque a gente também viu um tipo textual que usa muito do imperativo, que é o tipo injuntivo. Vocês lembram? Eu posso usar ele em outros gêneros, como, por exemplo, uma receita de comida, uma bula de remédio, uma peça publicitária que quer chamar a atenção, quer convencer o leitor. Ou então, por exemplo, aqui é um texto de divulgação científica, né? Ele está falando da H1N1 e como se prevenir contra ela. Então, ali ele está usando, ó, no número 1, lave as mãos. No 2, tape o nariz. Ali mais para baixo, proteja a sua saúde. Coloque a máscara. Siga as recomendações. Então, o modo imperativo não é só para a gente dar ordem ou fazer um pedido. Ele está muito presente nesses gêneros textuais, que são injuntivos, que têm a função de convencer alguém, de explicar, dar uma ordem, fazer um pedido. Então, a gente usa muito o imperativo. Outro assunto que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão do sintagma, pessoal. Sintagma é um assunto muito importante porque ele é a base para outros assuntos que a gente vai ver no decorrer da nossa vida escolar. Sextos, a gente está no sétimo, oitavo, nono ano. Então, por exemplo, eu tenho essa frase aqui do lado: os alunos atentos entenderam a matéria. Sintagma, pessoal, a gente divide em dois: o sintagma nominal e o sintagma verbal. Pode ser que tenha frase que não tenha o sintagma verbal, que é uma frase sem verbos. Ou então eu tenho ali sem o sintagma nominal, que seria apenas o sintagma verbal em uma frase. Aqui eu tenho os dois modelos, né? Eu tenho o modelo com as duas opções. Vamos dar uma olhada? Os alunos atentos entenderam a matéria. Qual é o sintagma nominal, pessoal? O sintagma nominal é aquele que o núcleo é um nome. Qual que é a parte mais importante desse primeiro pedaço? É a palavra alunos. Eu não posso tirar ela, a frase vai perder o sentido. Alunos é um substantivo. Então, um nome, sintagma nominal. Qual que é a palavra mais importante da segunda parte, pessoal? É o verbo, entenderam? Eu não posso tirar ele, senão a frase perde o sentido. Então, o núcleo, que é a parte mais importante, é um verbo. Se o núcleo é um verbo, eu tenho um sintagma verbal. Por que é importante eu saber disso? Porque geralmente o que eu tenho é o sintagma nominal funcionando como sujeito e o sintagma verbal funcionando como o predicado da oração. Vamos dar uma olhadinha nisso? Lembra o que era sujeito e predicado? Sujeito é de quem eu falo, ou daquilo que eu estou falando, né? Aquilo de quem se fala.
E o predicado é o que se fala. Deem uma olhada no primeiro exemplo, pessoal. Pesquisadores descobriram fósseis. Quem é o sujeito de quem que eu estou falando? Os pesquisadores. E o que eles fizeram? Descobriram os fósseis, esse é o predicado. Muito importante, pessoal, não pode separar o sujeito do predicado. Não posso colocar uma vírgula no meio. Por exemplo, pesquisadores, vírgula, descobriram os fósseis. De jeito nenhum, é um erro comum, mas não pode acontecer, pessoal. Lembrem disso. Mas, professor, no segundo item, no segundo pontinho, está separado. Pesquisadores na França descobriram os fósseis. Pessoal, na França, é uma informação inserida, uma informação extra. Ela não faz falta nenhuma nessa frase. Eu posso tirar. Se eu posso tirar, eu tenho que separar por vírgulas. Então, eu não estou separando o sujeito do predicado, estou separando essa informação extra. Vamos dar uma olhadinha, já que estamos falando de pontuação, na questão do verbo e do complemento, que eu também não posso de jeito nenhum separar. Primeiro exemplo, pessoal. Eu tenho certeza da nossa aprovação. Qual que é o sujeito? Eu. Predicado é o resto da frase. Qual que é o verbo? Tenho. E o complemento? Certeza da nossa aprovação. Não posso colocar uma vírgula ali de jeito nenhum, pessoal. Lembrem disso. Ah, professor, mas de novo está separado no segundo. Sim, eu tenho, mais do que nunca, certeza da nossa aprovação. Esse mais do que nunca é uma informação extra. Eu posso tirar que não faz falta nenhuma na frase. Então, eu estou separando a informação, não estou separando o verbo do seu complemento. Já que a gente está falando de sujeito e predicado, vamos lembrar dos tipos de sujeito. É bem simples. A gente tem 5 tipos, pessoal. O simples, que é quando o sujeito apresenta apenas um núcleo. Eduarda chegou sozinha à festa. O composto, quando o sujeito tem mais de um núcleo, mais de uma palavra funcionando como sujeito. Não é que é plural, pessoal. É mais de uma palavra. Minha irmã e eu caminhamos todos os dias. Sujeito oculto é quando ele não está na frase, mas eu consigo identificar. Assisti ao espetáculo na estreia. Quem assisti? Eu. Se fosse assistimos, quem assistimos? Nós. Sujeito indeterminado é quando o sujeito não pode ser identificado. Estão batendo a porta. Ah, mas professor, estão é eles. Não, pessoal. Quando o verbo começa a frase e ele está na terceira pessoa do plural, que seria correspondente a eles, a gente considera como indeterminado. Por quê? Imaginem assim, eu posso falar, estão batendo na minha porta. Pode ser uma pessoa só? Pode. Pode ser duas, três? Não tem como saber. Então é indeterminado. E o último tipo é a oração sem sujeito, quando não tem sujeito nenhum. Por exemplo, fenômenos da natureza, chove muito, faz sol, faz calor, não tem sujeito. Verbo haver, no sentido de existir. Há muitas pessoas. Posso trocar por existem muitas pessoas? Posso. Então não tem sujeito. Verbo haver e fazer no sentido de tempo. Faz muito tempo, há muito tempo. Não tem sujeito nenhum. Lembrem disso, pessoal. É bem simples, mas a gente tem que revisar sempre isso. Vamos dar uma olhadinha em uns exercícios. Eu selecionei alguns porque a gente não vai poder fazer todos, então eu peguei os principais, pessoal. No livro de atividades, não é no livro didático. No livro de atividades, na página 4 tem o exercício 3. Vamos dar uma analisada nele? Leia as orações a seguir e indique o sujeito e o predicado de cada uma delas. Bem simples. A. Você também tem um papel fundamental para o controle da qualidade dos produtos orgânicos. Qual é o sujeito de quem que eu estou falando? Você. E o resto é o predicado. B. Preste atenção em algumas informações importantes. Ah, professor, não tem o sujeito ali. Não tem. Consigo identificar? Consigo, porque eu estou usando imperativo. E o imperativo está na segunda do singular. Você é um sujeito oculto. E a frase inteira é um predicado. Predicado verbal, no caso, né? Letra C. Você faz parte dessa rede. De quem eu estou falando? Você. E o resto é predicado. Letra D. Priorize o consumo de orgânicos. De novo, é um imperativo. De quem que eu estou falando? Vocês. É a segunda pessoa do singular. Então, é um sujeito oculto. Você
e o resto é predicado. Produtos orgânicos fazem bem para a vida. Qual é o sujeito? Produtos orgânicos, pessoal. Prestem atenção. O sujeito, ele é formado tanto pelo núcleo quanto pelos determinantes. Os produtos, produtos orgânicos. Então não é só produtos. Produtos é o núcleo. Sujeito é tudo ali, tudo que está relacionado ao núcleo. E o resto a partir do verbo, o predicado. Certo? Próximo exercício, pessoal. Exercício 6, da página 5. Leiam comigo. Identifique nas orações abaixo o sintagma verbal e o seu núcleo. As pessoas consomem produtos mais saudáveis. Primeiro, qual é o sujeito? As pessoas. Então, o resto é o sintagma verbal, que é o predicado. Se é o sintagma verbal, qual é o núcleo? O núcleo tem que ser um verbo. Então, consomem. Letra B. A venda de orgânicos cresce 20% ao ano. Qual é o sujeito? A venda. Então, o resto é o sintagma verbal. Desculpa, a venda de orgânicos é o sujeito. Então, o resto é o sintagma verbal. Cresce 20% ao ano. Qual é o núcleo? Cresce. Reparem, pessoal, eu até errei ali, porque a venda de produtos orgânicos é o sujeito. Venda é o núcleo. Então, o sujeito é tudo isso, tudo relacionado ao núcleo. Letra C. Muitos consumidores escolhem os produtos pela aparência. Qual é o sujeito? Muitos consumidores. Então, o resto é o sintagma verbal predicado. Se é o sintagma verbal, qual é o núcleo? Escolhem, porque é o verbo. Certo, pessoal? Lembrem disso, até prestem atenção ali, como na letra B eu fiz, né? Então, a venda de orgânicos, tudo isso é o sujeito. Beleza? Mais um exercício, pessoal. Aqui para a gente identificar o tipo de sujeito. Vamos pular lá para a página 14, exercício 42. Leia as orações a seguir, sublinhe os sujeitos e classifique-os. Então aqui eu não tenho sublinhado, eu acabei copiando. Um fazendeiro chinês encontrou os restos de uma nova espécie de dinossauro. De quem que eu estou falando? Um fazendeiro chinês. É tudo, pessoal. Não é só fazendeiro, é tudo. Um fazendeiro chinês. Quantos núcleos tem? Um só, que é fazendeiro. Então é um sujeito simples. Letra B. Acreditam que o esqueleto date de um período entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Quem acreditam? Não sei. Pode ser os fazendeiros? Pode. Pode ser os cientistas? Pode. Então eu não tenho como saber, pessoal. Vejam que o verbo está na terceira do plural. Acreditam, então é um sujeito indeterminado. Letra C. O fóssil provavelmente pertenceu a um ancestral da avestruz ou do casuar. Qual é o sujeito? O fóssil. Quantos núcleos ele tem? Um só, então é um sujeito simples. Letra D. O crânio e o maxilar ajudaram os especialistas na estimativa da idade do animal. Qual é o sujeito? O crânio e o maxilar. Quantos núcleos eu tenho? Eu tenho 2. Crânio, maxilar. Então é um sujeito composto. Certo, pessoal? Viram como é simples? A gente só tem que prestar atenção nesses detalhes das frases. Eu não posso deixar nada despercebido. Tem que ir com muito cuidado ao sintagma nominal, o sintagma verbal, qual é o sujeito, qual é o predicado, que tudo isso vai influenciar na classificação dos elementos da frase. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Tudo bem? Tchau, tchau.